Eu vou falar sobre um tema que é pedido muito o tempo inteiro, que é a tal da obediência, né? Até coloquei o nome da live aqui, vou colocar aqui embaixo, Santa Obediência. O objetivo dessa live, né, além de falar mais na prática de quais os principais erros que os pais cometem para não ter a tal da obediência que a gente tanto espera dos filhos, né? E como que a gente pode conseguir isso, construir isso, também, além disso, dar uma ajustada em alguns conceitos de obediência para os pais, porque eu vejo os pais muito confusos hoje, como se a obediência fosse algo ruim, negativo, né, que vai prejudicar a criança de alguma forma. Deixa eu liberar meu espaço. Que vai prejudicar a criança de alguma forma. Então, quero desfazer esse tipo de confusão mesmo na cabeça dos pais, das mães, dos pais, que eu acho que isso pode facilitar muito, né, o dia a dia aí, com muito mais tranquilidade e segurança, né, sem tanto medos aí colocados na cabeça dos pais nas últimas décadas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá pro assunto, né, da obediência, porque pelo que eu percebi foram duas coisas nessa. Ontem eu falei só disso, né, mas eu já vinha falando há algum tempo, porque tem chegado muito essa questão, meu filho não me obedece, né, o problema é que meu filho é desobediente, não sei o que, tem chegado muito essa questão. E um ponto principal, assim, quando eu perguntava, tá, mas em que situação e como você age, o que é feito? A grande maioria respondia que perdia a paciência, né? Uma ou outra mãe disse que cedia porque não aguentava, porque, né, tinha muito estresse e tal. Mas muitas falaram, eu acabo perdendo a paciência. Então, estão realmente bem alinhados esses temas aí. Bom, então, eu tô aqui com a minha colinha para não falar mais que o necessário, né? Mas vamos começar. Primeiro ponto que eu queria falar, assim, eu queria começar falando algo que parece que é óbvio, mas na prática, no dia a dia, a gente meio que perdeu isso, né? Não é nem meio que perdeu, mas não tem mesmo essa visão, que é o mais importante na educação dos filhos é o fim da educação, aonde eu quero chegar com isso, né? Ou seja, para que eu tô educando meu filho? Que eu quero que ele se torne, né? O que acontece, né? O fim último, né, de tudo que a gente faz no dia a dia com os filhos é o objetivo da educação, né? Então, o que a gente espera com isso? O que a gente quer com isso? A gente quer educar os nossos filhos bem, né? Mas o que é isso? Onde a gente quer chegar? Obrigada, Beatriz. Bom saber que tá tudo certo com o som. Então, a gente tem aqueles sonhos para os nossos filhos, né? A maioria dos pais. Eu quero que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Eu vou falar muitas coisas aqui, né? Algumas pessoas ficam com isso mais fixo ou não, mas que seja uma pessoa boa, honesta, né? Que seja trabalhador, responsável, uma pessoa madura, né? Eu quero que meu filho seja feliz, quero que ele seja um adulto feliz realmente, saudável, né? Com uma cabeça boa. Então tem muitas coisas que a gente quer para os nossos filhos, né? No futuro, lá mesmo, quem eu quero formar enquanto um adulto. E essa deve ser, sim, o mais importante da educação, esse fim, aonde eu quero chegar, né? E qual é esse fim? Qual é o propósito para se chegar a tudo isso? A educação, ela tem por objetivo a gente conseguir, né, trazer o potencial daquele ser humano enquanto ser humano, né? Tentar trazer aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem para o seu máximo, para o seu potencial enquanto ser humano. E muitas vezes os pais estão só com, eu quero que ele, né, seja um bom profissional, eu quero que ele seja um engenheiro, um médico, um advogado, né? Tem grandes sonhos profissionais, que ele tenha uma carreira estabilizada, que ele seja financeiramente, né, bem resolvido. Isso tudo é maravilhoso, não é ruim não. Mas isso não é o fim da educação, né? Porque eu tenho certeza que nenhum pai ficaria super feliz se o seu filho tivesse sido finalmente, né, um super advogado. E aí o pai ralou lá para o filho se formar e ser um super advogado, financeiramente super bem resolvido, sem nenhum problema. Mas não ter conseguido construir uma família, né? Ter um monte de questões em termos de moral, de ética, né? De honestidade mesmo. Enfim, ser super instável, ser uma pessoa que não se pode confiar, né, com os nervos à flor da pele, enfim, que teria um monte de outros problemas. Tenho certeza que esse pai não tá super feliz só porque o seu filho se tornou um super advogado bem resolvido financeiramente, né? Então a gente tem outras coisas que a gente deseja para os nossos filhos. E isso deve ser o principal, esse fim da educação enquanto ser humano que eu tô formando, né? Então que ele vai ser bom,
que ele realmente seja feliz e que ele seja livre acima de tudo, né? E quando eu falo livre, é a verdadeira liberdade. Eu não tô falando da liberdade que se vende por aí hoje, que é a liberdade de fazer o que se quer, a liberdade de fazer o que agrada. Isso não é liberdade, né? Se você faz só o que quer, se você vai só pelos seus impulsos, né, pelos prazeres, pelo que é mais agradável, por fazer só o que você tem vontade, você na verdade está mais para escravo das suas próprias vontades do que para uma pessoa livre, né? A liberdade que a gente ensina desde criancinha e que é o que a gente quer para um adulto e que ele só vai conquistar essas outras coisas, ser honesto, bom, maduro, seguro, feliz, todo o resto, se ele conquistar essa liberdade, é a liberdade de escolher o certo, de fazer o bem, né? De escolher o que é a verdade, apesar do que eu quero, né? Então, apesar de fazer o que de não ser o que eu tenho vontade, eu vou fazer isso porque é o certo, né? Apesar de não ser o que me deixa mais feliz, eu vou fazer isso porque isso é bom, porque isso vai ajudar alguém, porque isso é o que é a verdade, enfim. Isso é a verdadeira liberdade, quando você tem a opção de escolha e livremente escolhe aquilo que é o melhor, né? Mas o melhor não porque é o melhor pra mim, porque é bom, porque é bacana, mas o melhor porque é o certo, porque é o que é bom, porque é o que é verdadeiro, né? E esse é o fim último, assim, da educação, né? A gente formar seres humanos que serão adultos assim, com essa liberdade, né? E aí, a gente não pode fugir do que a gente faz no dia a dia para chegar a esse fim. Então, como eu falei no começo, né? Resumindo esse óbvio, o mais importante na educação dos filhos é o fim último da educação. É o que onde a gente quer chegar. É esse ser humano que eu quero formar, né? É ser capaz de trazer o potencial daquela criança, do que ele é mesmo como ser humano, em toda a sua individualidade, né? Não querer moldar ele para o adulto que eu quero que ele seja, do jeito que eu quero. Mas não, respeitando a individualidade daquela criança, mas trazendo o seu potencial máximo que ela pode ser enquanto ser humano, tá? Esse é o fim e esse é o mais importante, de fato é. No entanto, né, a gente precisa ter os meios corretos para chegar nisso, né? A gente não vai chegar nisso sem os meios mais adequados. Então nós precisamos ter esse meio, que são as técnicas, as ferramentas, né? O como fazer no dia a dia. Esses são os meios para ensinar isso, né? E isso a gente precisa conhecer, a gente precisa ter. E aí, eu não vou me aprofundar nisso hoje, mas o que a gente percebe, né? Assim, a gente que estuda, eu que estudo e outros educadores que têm a mesma visão que eu, que nós estudamos muitas teorias, muitos estudos sobre educação de filhos, métodos diferentes. O que a gente percebe? Muitas dessas teorias mais modernas da educação, elas pecam nesse quesito, né? Elas empreendem os meios mais lindos e maravilhosos que a gente pensa, nossa, isso é maravilhoso, mas que eles não vão levar a gente para esse fim, né? Para esse fim que a gente quer chegar na formação daquele ser humano, né? Que seja um ser humano forte, de caráter, maduro, enfim, tudo isso que eu falei até agora. Então, muitas teorias pecam nos meios, né? Quais são os meios mais adequados para se chegar a isso? E a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então, eu não posso só focar no fim e não ter os meios adequados para chegar lá, né? E também não posso botar um monte de como fazer no dia a dia, né? Pode isso, não pode aquilo, isso vai traumatizar a criança, isso não pode fazer, isso não diz não, e cheio de regrinhas e botar um monte de meios, né? Técnicas e métodos e ferramentas sem focar no fim, né? Perdendo de vista qual é o fim da educação, né? Então, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. E é aí que muitas teorias modernas pecam, como eu já falei, e que também a gente não pode olhar muito lá para trás, né? Para uma forma de educação antiga. Então, eu queria, assim, eu fiz esse contextinho, assim, pra gente entender por que a obediência, que é o tema da live, tá justamente aí, né? Nas teorias mais antigas, a obediência não era um problema, né, de jeito nenhum, mas era uma obediência pelo medo, né? Não era o que a gente espera de um ser humano livre. E hoje em dia, né, as mais moderninhas foram para o outro extremo. A obediência já nem existe, nem precisa ter, é ruim, eu não quero isso para o meu filho, que também não é por aí, tá? Então a gente precisa entender esse meio termo, a gente precisa entender onde a gente está nesse meio termo, tá bom?
Bom, então quis fazer esse iniciozinho. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nessas questões de teorias mais modernas ou mais antigas, etc. Mas só pra gente fazer uma distinção rápida, né, dessa diferença. Então, a educação antiga, né, antiga mesmo, não é antiga de algumas décadas atrás. Algumas décadas atrás a coisa já começou a mudar. É antiga mesmo, né, gerações atrás, digamos assim. A educação antiga, ela tinha o fim com uma coisa mais importante, o que de fato é, como eu já disse, mas era só o que importava, né? Então o fim era só o que importava. Só se pensava nisso, né? Que seja trabalhador, tem que aprender mesmo, tem que ficar forte, só se pensava nisso. E aí era uma educação muito mais racional, muito mais lógica, tinha um distanciamento muito maior entre pais e filhos, não tinha uma relação mais afetiva, né? Claro que os pais amavam os filhos, mas os meios que eles empreendiam para isso não eram os mais adequados, né? Então tinha o amor, obviamente, mas não tinha um afeto no dia a dia, tinha uma relação muito mais distante. As crianças eram tratadas como mini adultos, assim, né? Esperava-se de crianças pequenas que se comportassem como mini adultos. Então, para conseguir isso, é claro que se era muito mais rigoroso, firme, às vezes até violento. Então, aí se chegava nessa obediência como, né? A obediência pelo medo que eu falei no começo. Então, a gente também não quer ir lá para essa educação antiga. E para um outro extremo, né, para a educação, eu tô usando aqui assim o termo moderna porque é como eu já me refiro muitas vezes, né, uma educação mais moderninha, né. Então, quando eu falo isso, para não citar teorias nominalmente, não que eu tenha problema com isso, mas é porque aí eu teria que explicar cada uma delas, enfim, né, eu faço isso no local adequado. Mas eu vou usar esse termo de educação moderna por conta disso, porque eu já falo assim, educações mais modernas e tal, mas querendo ou não, essa mudança da educação antiga também é algo moderno, digamos assim, né? Novo, mas aí eu vou distinguir aqui como educação nova. Então essa educação mais moderna, elas já vão muito pro emocional, né? Então vão para um outro extremo. Já vão muito mais pro emocional, já diminuem, né? Então muito menos para a autoridade dos pais, então já diminuem a autoridade dos pais, partem de umas premissas, de uma base errada, né? De que as crianças e os pais são iguais, né? O que não são. Então vai tirando a autoridade dos pais. A criança tem que seguir as suas vontades, não pode ser obrigada a nada, né? E aí o medo fica pra quem nessa história? A obediência é ruim, como eu já falei, né? A obediência se torna algo ruim. Só os meios importam, né? Então uma importância muito maior aos meios. E aí o medo sobra pra mãe e pro pai, que tem medo o quê? De agir, porque nada pode, tudo pode, isso aqui traumatiza, isso aqui é terrível, isso aqui vai ser um problema, isso aqui pode isso, não pode aquilo, faz assim, não faz assado. Então só os meios importam, o meio tem que ser esses que tem como premissa essas coisas que eu acabei de dizer. E o fim, bom, a gente vê depois onde é que vai se chegar com isso, né? Infelizmente o que a gente está vendo na juventude, nas gerações, inclusive que já estão jovens adultos, a nossa própria geração já foi uma certa transição entre isso, não foi muito... Né, já tem muito dessa quebra da obediência da autoridade dos pais. E aí a gente já tá vendo onde está se chegando, né? Infelizmente, uma geração muito imatura, né? Um nível de ansiedade, depressão, questões psicológicas em crianças altíssimo. Claro que isso não é fator único, tá, gente? Sempre bom deixar claro, essas questões são multifatoriais sempre, mas esse é um ponto sim, né? Agora temos um avião anunciando a chegada do circo aqui na minha cidade. Então, deixa ele passar aí. Beleza. Isso, o fim também não vai chegar. Já não está chegando, né? Esse fim que queremos alcançar, que eu falei no começo da live, para os nossos filhos enquanto adultos, né? E aí a gente tem, porque eu chamei aqui de educação nova, tá? Que é o que eu sigo, tá? Não fui eu que criei, ok? Não fui eu que criei, tem muito estudo por trás, livros inclusive que não são moderninhos, mas que já fizeram essa quebra da educação mais antiga. E é muito estudo mesmo, enfim, muitos estudos, muitos autores, inclusive estudando o que eu não concordo muito, com o que eu concordo, com o antigo, para se chegar nisso, tá? Então entendam, não fui eu que criei, é só o que eu sigo, é o que eu ensino e é o que eu acredito, né? É o que eu ensino inclusive na minha casa, né? É o que eu sigo, que eu me esforço para fazer em casa também, e é o que eu ensino no meu curso, que eu ensino às mães por aqui, porque é de fato o que eu acredito, tá? Eu tô deixando isso bem claro,
Porque tem perfis de educação e teorias de educação que, assim, uma pessoa que tá aí agora viva com 30 anos, 20, 40, sei lá, criou e tá ensinando um monte de gente, e essas monte de gente seguem com seus filhos assim. Uma coisa que não tem o quê, gente? Não tem uma criança criada nisso, 2, 3, eu acho, 5, agora que ficaram adultos. Há quantos anos essa pessoa ensina mães a criar os seus filhos? Né? Não se tem um resultado disso. E aí tem lá milhões de pais seguintes. Então eu quero deixar bem claro que não criei, tá? Não criei e não tenho a menor pretensão de criar uma teoria da educação. Eu estudo muito e facilito esse ensinamento para vocês, beleza? Não seria irresponsável a ponto de vir aqui dizer, olha, eu criei isso aqui, vamos fazer aí, meus filhos nem estão criados ainda, mas bora todo mundo junto educar dessa forma, tá? Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Esperem assim, referências de quem vocês seguem, do que vocês seguem, enfim, de onde veio, de onde vai, estudou, não estudou, como é isso, que é mais seguro. Bom, então aí essa educação, ela segue tendo como fim, como mais importante, o fim, onde se quer chegar. Mas os meios adequados importam, né? E isso que já tem algumas décadas, como eu disse, não foi de ontem, já se tem um pouco mais de estudos da psicologia, do neurodesenvolvimento, né? Então a criança já é vista como criança, com todas as suas particularidades, não como um mini adulto, né? Como eu falei lá de antigamente. A obediência que se espera e se deve esperar, né? Os pais devem esperar e cobrar e ensinar. É uma obediência que é construída para que seja o quê? Uma obediência livre, uma obediência que a criança pautada no quê? No respeito, na confiança. Então eu obedeço porque eu confio nos meus pais, né? Porque eu respeito, porque eles me ensinaram que eles que querem o melhor para mim no mundo inteiro, são eles que mais querem o meu bem, né? Porque eles sabem o que é melhor, porque eles têm experiência de vida, eles têm uma maturidade que eu não tenho ainda. Claro que a criança não vai pensar tudo isso conscientemente, é por isso que a gente ensina isso desde pequeno, né? Mas quando chegar na hora deles precisarem ouvir a gente em algo importante, né? Que normalmente acontece quando a criança começa a olhar para fora, né? Na adolescência, na pré-adolescência, eles vão ouvir, porque isso foi construído, tá? Isso foi ensinado ao longo desses anos, né? Não é algo que, tipo, eu nunca ensinei meu filho, como eu falei no vídeo, né, da chamada pra live, nunca ensinei isso, meu filho só obedece se quiser, não faz nada que não tem vontade, não obrigo a nada, eu sou igual a ele, por que eu seria mais importante? Nós somos iguais, né? Ele toma decisões da própria vida e e aí um belo dia tu vai dizer, olha filho, não anda com essa galera aqui não, isso aqui pode não ser legal, ele já bebe, já usa umas coisas, não é o que eu lhe ensino, é melhor você se afastar, você vai saber, o que meu pai sabe, né? Por que eu tenho que fazer? Claro que ele não sabe de nada, eu que sei o que é melhor pra mim, eu que só faço o que eu tenho vontade, nós somos iguais, então quem é ele pra saber mais do que eu? Então os pais pensam que esse tipo de educação não tem consequência, mas tem na prática, e elas não são tranquilinhas, né? São complicadas. Então não dá pra um dia você esperar a criança lhe obedecer assim do dia pra noite, tá? Isso é ensinado. Então, né, continuando, a obediência ela não é algo ruim, e a gente deve ensinar isso desde sempre. Então por que eu falei, né, assim, santa obediência, eu dei esse nome, eu já até falo algum tempo assim sobre santa obediência e tal, mas eu dei esse nome pra live, justamente para que a gente olhe a obediência como a virtude que ela é, né, a virtude de que a gente tem, do que eu preciso obedecer, e aí a preocupação é, mas aí vai obedecer cegamente qualquer pessoa. Bom, só se você errar na base da educação, o seu filho obedecer pai e mãe, né, obedecer um professor, dentro do que cabe ao professor, obedecer os seus avós, dentro do que cabe aos avós, mas prioritariamente respeitar, confiar e obedecer aos pais, né? Seja a mesma coisa do que obedecer qualquer um aí na rua. Aí você vai ter que ter errado em um monte de outras coisas de base para que a criança tenha esse tipo de confusão, entendeu? De que obedecer pai e mãe é a mesma coisa do que obedecer o Zé Mané que falou para ele se jogar embaixo da ponte, que é o que querem dizer que é por isso que é errado a obediência. Isso não faz o menor sentido, tá? Então, não é ruim, a obediência é boa. E eu até acho meio redundante falar assim, uma boa obediência, né? A obediência é boa. Porque é pra ser sempre boa, mas como existe a confusão, né? Façamos essa diferença.
É igual quando a gente fala de mau hábito e hábito ruim, né? Um hábito deveria ser bom, um mau hábito deveria ser um vício, mas a gente usa, assim, coloquialmente essa diferença. Então, nesse ponto, a santa obediência é essa obediência boa, que a gente vai construindo desde a infância, né? Desde os primeiríssimos anos. Que são o quê? Olha, tem um intruso aqui, quem deixou? Peraí que eu tô com um intruso aqui na live. Bom, então, vou tentar seguir, se ele não me esperar. Então, essa boa obediência, né? Com quem ele tava? E cadê ele? Vai lá com o papai, filho. Chama o Felipe, então. Então, essa boa obediência, né? Essa obediência, que o Vicente que entrou aqui, né? Tá atrapalhando e tirando a concentração, mas vamos lá. Porque tem um negócio aqui que ele pode derrubar, né? Por isso que ele tá tirando a minha concentração, tadinho, que nem tá fazendo nada. Então, essa boa obediência, né? Que a gente deve esperar dos filhos, a gente ensina desde pequenininho. E ensina como, né? Eu vou falar já como que a gente ensina. Não, eu não tô gravando não, tô numa live. Então, como que a gente ensina, né? Como que a gente vai ensinar isso desde os primeiros anos? Em cada momento cabe o tipo de obediência que a gente vai ensinar, né? Por quê? Porque uma criança imatura, ela não vai ter capacidade de obedecer como uma criança de 10, de 8, de 9 anos, com essa consciência que eu acabei de explicar. Não, meus pais eu respeito, eu admiro, eu confio, né? Até hoje, tudo que eles fizeram foi pro melhor, né? Foi o melhor pra gente. Eu vejo aqui, né, no dia a dia, né, o quanto que eles fazem por nós. Então tá tudo interligado. Isso que os filhos vão observar, que vai se chegar lá na frente, quando a criança tiver condições de ter essa consciência, numa obediência livre, né? Como eu chamei de obediência livre. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa até aqui, para entrar no tipo de obediência na prática, digamos assim. Bom, então, não, era basicamente isso. Gente, qualquer dúvida, tá? Qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, que vocês tiverem, enfim, tiver ficado confuso, algum conceito, alguma coisa que eu falei, coloquem aqui só pra eu saber se tá ficando claro, tá? Se vocês estão conseguindo acompanhar, se tá fazendo sentido, tá? Se tá dando pra aprender, aproveitar alguma coisa, coloquem aqui pra eu poder sentir aí se tá tudo bem, se eu tô indo rápido demais, às vezes eu falo bem rápido, que normalmente é muito conteúdo pra 1 hora de tempo, mas coloquem aqui que aí eu vou parando, vou pausando, vou explicando o que não ficar claro. Se tiver alguma dúvida específica também eu vou tentando responder, tá bom? Pra eu conseguir ter esse retorno aí de vocês e saber se tá tudo certo por aí, se tá fazendo sentido. Bom, então, nos primeiros anos, né? Nesses primeiros anos, que a gente fala de uma obediência mais da situação, né? Não vai ser ainda essa obediência consciente, porque não tem essa consciência, a criança não tem essa consciência. E aí a gente coloca aí do 0 até por volta dos 4 anos, né? Nesse ponto, vai ser uma obediência de situação. O que isso quer dizer, né? A criança, ela ainda não é capaz de obedecer, né? Ela é imatura, ela é simplesmente controlada, seguida pelos seus impulsos, né? Então, ela só faz o que ela quer, ela é egocêntrica nesse sentido, né? Aquela fase do assim, mas eu quero, né? Se eu quero, tem que ser assim. Parece que ela diz assim, mas eu quero. E por ter dito eu quero, né? Faça-se do jeito que eu quero. Então, essa fase, a criança não tem maturidade ainda para ser muito diferente disso, tá? Ela não vai obedecer por esse pensamento de liberdade, respeito, de confiança. Então não adianta a gente querer isso, senão a gente vai estar igual às gerações anteriores, achando que a criança é um mini adulto. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? E ter os meios certos para chegar lá, tá? Então, até essa fase, a obediência é situação, ou seja, eu dou uma ordem e eu vou lá e faço a criança fazer o que eu estou dizendo. Por quê? Porque é só assim que ela vai conseguir. E aí, só fazendo um parêntese, né? A gente pode falar assim, mas Jéssica, às vezes eu falo pra ela sair, ela sai mesmo. Outras vezes ela não sai, então ela sabe que ela tem que sair. Não é que ela saiba, é que a criança, ela realmente, ela não tem controle dos seus impulsos, né? Então, é mais ou menos aquele negócio que assim, até fazer aquilo ali, sei lá, enfiar o dedo na tomada. Eu já falei 1000 vezes que não é, né? Aí ela tá ali, não sei se vocês já perceberam isso, a criança tem ali uns 2 anos, né? Até menos às vezes, muitas vezes até menos. Então ela vai botar o dedo na tomada, a gente já falou 1000 vezes que não pode.
ela olha, aí ela até faz assim, aí ela olha pra tomada, ela olha pra mãe, ela faz um nãozinho, e mesmo assim ela bota o dedo na tomada, parece que a gente consegue ver, né? Por exemplo, a gente que estudou e consegue identificar, parece que a gente consegue ver essa luta interna entre, meu Deus, eu sei que eu não devo fazer isso, né? Mas eu quero, mas eu tô muito afim de enfiar o dedo na tomada de novo. E aí ela vai enfiar o dedo na tomada de novo. E aí algumas vezes ela vai conseguir não enfiar. Ou da feita que a gente disser o não, falar, não filho, mas vem ver isso aqui. Rolou uma distraçãozinha, ela esqueceu e foi ver outra coisa. Pode acontecer também, né? Então, eita, uma bagunça boa lá fora. Então, parece que tem essa lutinha dentro dela, né? Ela tá começando a tentar tentar não fazer aquilo que não pode, mas a maioria das vezes ela perde pra ela mesma, né? Mas por quê? Porque ela não tem maturidade, né? Porque ela não controla os seus impulsos ainda. É muito difícil de saber a regra do que pode ou não, a executar essa regra é uma distância muito grande e que ela ainda não conecta tão bem, tá? É imaturidade mesmo. É por isso que uma pessoa adulta imatura, ela também não consegue fazer o que ela deve fazer. Ela faz só o que dá vontade, ela faz só o que gosta, ela se propõe a fazer uma coisa, compromisso e tal, ela não consegue, não cumpre, deixa pra lá, né? Enfim, pela imaturidade. Só que nesse caso não é uma imaturidade neurológica, né? É um adulto imaturo, né? A criança não, é uma maturidade neurológica. Então, ela ainda não vai conseguir. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ela obedecer. Como? Como eles são sensoriais, é tudo muito pelos sentidos, pelo físico, né? A gente impede fisicamente a criança de fazer aquilo que não é pra ela fazer, né? Então, se a gente diz, não vá pra aí, venha pra cá, e a criança não vem prontamente, a gente vai lá e pega a criança de onde não é pra ela ir, né? Não sobe aí, não sei o que, a gente ajuda. Não pode jogar o brinquedo no chão, tira o brinquedo. Não é pra bater, segura a mão da criança pra ela não bater, né? Então, a gente vai... Ai, estou vendo, vocês estão... A Inês, a Jéssica, obrigada, a gente deu um retorno aí, me deixa mais tranquila. Então, a gente vai fisicamente, né, conduzindo para a criança não fazer o que a gente diz, né? Qual é a nossa falha desde essa fase? Né? E aí segue sendo falha, eu vou falar também aqui, tá? Eu vou chegar no quais são os principais erros que atrapalham essa obediência, já já. Então, qual é o nosso principal erro nessa fase? A gente acaba enchendo muito o saco da criança, né? Por quê? Porque realmente nessa fase eles não podem muitas coisas, né? Muita coisa é perigoso, não pode mexer, pode quebrar, pode subir, não sei o quê. Então, e aí, por encher o saco, tá o tempo inteiro, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Tem horas que a gente faz cumprir, tem horas que a gente acaba deixando, né? Então, o que eu costumo dizer? Para que a gente tenha mais firmeza no que a gente fala e consiga cumprir, que esse não pode seja o mínimo possível, nem que para isso a gente tenha que dar uma organizada no ambiente para ficar mais seguro para a criança, ou pelo menos ter aquele ambiente onde pode ser mais seguro para a criança, né? Onde ela pode subir e descer sem tanto perigo, onde ela pode mexer sem tanto risco de quebrar e se machucar, né? Porque assim, eu tô falando de crianças pequenas, né? Crianças pequenas, normalmente, é isso que é o grande problema, né? E essas são as questões. Não pode isso, joga, bateu no irmão, né? Puxou o negócio da mão do outro, jogou não sei o que no chão com raiva. São mais ou menos as mesmas coisas que a gente corrige o tempo inteiro. É correto bater. Já falar, Inês, eu já te responder. Então, se a gente conseguir ter poucas regras, tentar organizar para que elas sejam cumpridas sempre, é melhor, tá? E tentar manter um ambiente de forma que não seja tão ruim para a criança. Ficar o tempo inteiro, não pode, vai, sobe, desce, tá? Não, tá? Então isso até por volta dos 4 anos. A gente vai fazer o quê? Fisicamente fazer com que a criança não faça aquilo que ela não pode fazer. E cuidar muito das nossas palavras desde essa idade, né? Eu vou repetir isso lá na frente quando eu falar dos erros, mas desde já deixando mais firme isso aí. O que é esse cuidar? Se eu digo que não é não, né? Se você jogar o brinquedo de novo, vou tirar o brinquedo da sua mão, tira o brinquedo da mão, para que a minha palavra comece a ter valor para essa criança, tá? Porque senão ela já desde essa fase começa a aprender que, olha, o que a mamãe diz pode ser ou não, sabe? Às vezes às vezes não é.
E a gente começa a ensinar para a criança isso desde sempre, desde pequenininho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Ter um pouco mais de firmeza nas palavras. E para isso também é importante que a gente não tenha tantas regras e encha tanto o saco da criança, porque senão nem a gente consegue cumprir o que a gente fala, porque toda hora uma ordem, toda hora uma ameaça, toda hora uma encheção de saco na vida da criança, a gente não consegue cumprir, né? Porque já pensou, olha, se não for isso, vai fazer aquilo. Aí a criança vai lá e faz, aí a gente vai lá e cumpre. Aí não sei o que, aí castiga, aí não sei o que. Fica muito exaustivo, a gente acaba deixando pra lá, né? Então por isso a gente tem que controlar essa parte aí pra falar mesmo, né? Deixar as consequências, enfim, pro que a gente realmente vai cumprir. Isso que eu tô falando vale pra todas as faixas etárias, tá? Já antecipei, desde pequenininho. Tá, então vamos lá. Porque é correto bater? Porque tem, não sei se tu ia continuar a perguntar. Mas vamos lá no bater, gente. Não é correto bater. Bater não educa, tá? Então, só que o que acontece com a criança que a gente... aí eu escuto assim, meu filho só escuta quando eu grito. Não é que tem crianças. É que essa criança foi acostumada a escutar só quando tem uma palmada, tá? Vai chegar uma hora, se isso ficar muito, muito vão, que também não vai ter nem feito a palmada. Então, não é que tem crianças é que a gente acaba ensinando assim, infelizmente. E aí as mães chegam, né, e falam assim, olha, sabe o que acontece? Meu filho só escuta quando eu grito. Não é que ele só escuta quando você grita. É que só quando você grita que você faz valer a sua palavra. E aí é nessa hora que a criança começa a ficar acostumada. Se você começar... Eu não vou dizer pra ninguém fazer esse teste, porque na verdade o que eu quero é o oposto disso, né? Que a gente tente gritar menos e acreditem, eu tô nessa luta junto com vocês. Mas... eu não vou dizer pra fazer esse teste, mas se você começasse, e acontece também, né? Outro dia eu tava falando com uma mãe, mas e aí? Mas aí acaba que eu grito por tudo, eu não aguento mais, eu mesma não me aguento gritando, eu não queria gritar tanto e tal. E aí o que tá acontecendo? Eles não me escutam mais, claro, né? Porque o seu normal é gritando, aí tu vai ter que fazer o quê? Dar uma palmada, né? E aí daqui a pouco vai ser palmada toda hora, nem a palmada vai resolver, vai continuar fazendo. Então percebam, não está educando, tá resolvendo ali naquela situação para ter o teu problema resolvido, para a criança obedecer prontamente o que tu disseste. Não tá nem construindo essa obediência, a santa obediência que eu falei, nem educando pro que realmente é certo ou errado, tá? Então não é correto bater. Eu sei que às vezes, mas também não é correto porque não educa, não ensina nada, né? Você vai acostumar a criança em algo que não é, o que vai chegar lá no fim último a educação, lembra? Como eu falei no começo da live, quem chegou depois volta lá no comecinho. Então a gente tem o fim último da educação e a gente precisa achar os meios adequados pra chegar nesse fim, né? Os meios é o que a gente faz no dia a dia, as técnicas, as ferramentas, etc. Nesse ponto aí, a gente acha que tá chegando no fim com o meio errado. Não vai chegar nesse fim, né? Que é, tipo, educar enquanto ser humano, ensinar o que é certo e errado, enfim, voltem lá no começo da live, né? Eu também falo sempre sobre isso aqui. Então, não é correto bater por isso, tá? Assim como não é correto brincar, assim como não gritar, assim como não é correto, né, perder o controle e tal. O que você fala quando acontece? Tem um autor, eu não vou lembrar, mas foi de algum livro que eu li. Na verdade, ele cita, tá até aqui o livro, mas ele cita alguém, por isso que eu não vou lembrar. Que falava assim, um filósofo antigo, se eu não me engano, tá? Falha a minha memória. Ele dizia assim, olha, bater como expediente de educação. Não, pode bater sim, bata como expediente na educação. Contanto que você se acalme primeiro, espere passar o problema para bater. Aí tudo bem, vai lá e bata. E aí os pais falam assim, mas... né? Claro que eu não vou ter coragem de, depois de passar da situação, tô lá calma, vou lá e dou uma porrada na criança. Isso não faz sentido. Claro que não faz. E isso prova que a palmada, né, quando acontece, dá uma palmada, não sei o quê, ela é uma resposta da nossa falta de controle. Ela não é de educar. Tanto que a gente, quando se acalma e tá tranquilo, não vai lá do nada dar uma palmada na criança. Enquanto que ensinar, dizer o certo, dizer o errado, a gente faz com calma, né? E isso realmente educa. Então ele até faz essa brincadeira, né? Não, pode bater sim, contanto que você se acalme primeiro, né? A mesma historinha que um filósofo falava pro outro, um discípulo, assim, não vou lembrar os nomes também, mas bem antigo também, algum filósofo antigo, e ele falava pro discípulo, eu vou tentar depois recuperar esses nomes aí, mas se alguém me lembrar também, senão eu vou esquecer, mas ele falava assim, olha, se eu não tivesse com tanta raiva, tipo, de alguma coisa errada que o discípulo fez, se eu não tivesse com tanta raiva, eu ia te dar um tapa agora, né? No sentido de que quando eu tô com muita raiva, é melhor não agir, que eu vou acabar errando, não vai ser educativo, né? Então, não é educativo, não é correto e não ensina,
né? É difícil se controlar, é difícil não gritar, é difícil não perder o controle? Sim, é muito, muito difícil. Né? Que eu sempre digo, quanto mais a gente sabe, quanto mais informação a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem sobre essas questões, mais fácil fica na prática, né? Ou menos difícil, né? Para algumas pessoas mais fácil, para outras que tem uma questão mais da impaciência, da ira e tal, mais difícil de controlar, continua sendo difícil, mas um pouco menos, né? Por quê? Porque eu sei que aquilo não adianta, porque eu sei como agir, então a minha resposta pronta não vai ser perder o controle, porque eu sei o que fazer, né? Então acaba que ajuda mesmo. Deixa eu tentar voltar aqui para responder as perguntas. Vamos lá. Castigo, cantinho do pensamento, né? O que você fala sobre o cantinho da disciplina, colocar de caixinha não pode resolver. Vou já responder junto, tá? Que é a mesma coisa mesmo. Bom, então ficou clara essa questão. Ai, não. Gente do céu. Gente, tá tudo certo com o som. Eu quase cancelo sem querer a live, tentando ajeitar o comentário aqui. Mas só me confirmem aqui se estão ouvindo, se tá tudo certinho, tá? Se tá dando pra acompanhar aí o raciocínio. E vamos seguir. Vou já responder sobre os castigos, tá, gente? Bom, e aí, vou só finalizar essa questão da paciência, porque eu já vou falar sobre isso mesmo, essa questão das consequências, castigo e tal, já ia falar. Então, eu tava falando aqui até os 4 anos, né? Então, a partir dos 4, tá? Não é aos 4, mas a partir dos 4, que a criança começa a usar um pouco mais a razão, né? O cérebro dela começa a dar uma amadurecidinha, claro, se a coisa veio direitinho anteriormente, né? Ela começa a fazer mais uso da razão. Tá tudo certo, tá ótimo o som. Obrigada, Inês e Leane. E aí, a gente não vai ainda esperar uma obediência pronta, assim, fez no aniversário de 4 anos, a criança já vira pra gente, olha, mamãe, eu respeito você, né, eu confio em você, você quer o melhor pra mim, diz aí que eu vou te obedecer. Infelizmente não é assim, seria maravilhoso, mas não é. Mas a criança começa a fazer uso da razão. E se a gente ensinou a coisa direito, se a gente vê ensinando direito, ela já vai ter mais episódios em que ela obedece prontamente. E a partir daí, a criança vai começar a entrar na idade da razão, 5, 6, 7 anos, que a coisa vai se concretizando mais. E a gente começa a ver já sinais mais frequentes dessa obediência livre, né? Essa obediência da criança que tá começando o quê? A entender as regras, a entender o que pode e o que não pode, a conseguir agir de acordo com a regra do que pode e do que não pode, né? A obedecer os pais, enfim, porque eles falam, eu vou lá e vou fazer. Então percebam, isso a partir dos 4, até diria 4 ou 5 anos. Mas começa a acontecer, não se concretiza aí. E se a gente está ensinando isso direitinho, a gente já começa a ver que às vezes a criança faz. Alguns sinais, por exemplo, de que está acontecendo. A criança que pede. Sabe a criança que pede? Mamãe, eu posso comer isso? Mamãe, eu posso pegar aquele negócio lá para brincar? Não, claro, tá ali no quarto dela com os brinquedos dela, tem que pedir pra brincar. Não, mas sei lá, uma coisa que tá lá distante, né? Uma coisa que não brinca sempre, a tinta, a massinha, sei lá, tô chutando. Mas que pede, né? Tá na casa de alguém, não sei o que, ela pede, posso fazer alguma coisa? Né? Ela vem pedir as coisas. Ela não sai fazendo porque, sabe, faz o que quer, tudo faz, não. Então, quando a gente tem esses sinais, a gente ou liga um alerta, poxa, meu filho não costuma pedir muito não, ele sai fazendo, né, seja aqui, seja na casa, às vezes em casa é diferente, mas na casa dos outros eu já percebo que já pede mais, né, não sai mexendo, sai não sei o quê. Claro, atentem para as idades das crianças, tá, gente? Uma criança de 2, de 1 ano e meio, não vai sair pedindo em tudo. Então são alguns sinais que eu ligo um alerta e diz, olha, tô no caminho, tô começando a ver que meu filho tá chegando lá, uma hora ele vai chegar, né? O trabalho é árduo mesmo. Mas são alguns sinais. Respeita, né, os mais velhos, não fala de qualquer jeito com o avô, com a avó, né, com os pais, obviamente, com o professor. Isso tudo tem a ver com a virtude da obediência, né? Então sabe respeitar regras, os combinados, enfim. Como eu disse, não vai acontecer do dia para a noite, mas vai começar a acontecer, tá? E a gente precisa chegar nessa obediência. Então ela entende que o que ela faz é para colaborar, porque os pais estão dizendo, né? Enfim, ela vai começando a ter essas iniciativas mais de obediência mesmo, até se chegar naquilo que eu falei que é o que a gente quer. Então, gente, bom, vou já responder do castigo, mas antes só me digam aqui, respondam aqui se ficou claro essa questão da obediência,
né? Se alguém que entrou aqui e tá assistindo tinha essa visão de que, meu Deus, a obediência é algo ruim, né? Vai deixar meu filho um zumbi que só faz o que todo mundo manda e tal. E agora conseguiu entender que não é bem assim, né? O porquê que não é ruim, porquê que é uma coisa boa, a gente deve querer esperar dos nossos filhos. Então, me deem esse feedback aqui, tá? Quem pegou, né? Quem tá aqui conseguiu pegar esse raciocínio desde o início. Se clareou aí as ideias pra gente seguir aqui. Ficou assim. Ah, legal. Ah, ficou claro assim. Bom, que bom. Fico feliz. Então, vamos responder sobre a questão do cantinho da disciplina, cantinho do pensamento, enfim, cantinhos, né? E aí eu vou responder de uma maneira geral a questão de castigo, né? E assim, deixando claro logo também, ficou assim, Cristina respondeu também. Bom, legal, gente, que bom. Mas qualquer dúvida, coloquem aqui. Eu vou deixar logo claro, quando eu falo assim, castigo, uso castigo, consequência, pra mim é a mesma coisa, tá, gente? Não é o meu perfil ter um melindre com as palavras. Ah, não, castigo é algo ruim, vamos falar de consequências positivas. Não é o meu perfil, tá, gente? O que determina se é ruim ou não é o que você fez, tá? Não é se você usou a palavra castigo ou consequência. Então, quando eu falo de castigo e de consequência, eu tô falando da mesma coisa, beleza? A Aninha falando ficou assim, tá, que bom. Então, primeiro ponto, isso não é errado nunca, jamais, tá? Ter um castigo, ter uma consequência, não é errado. Isso é um suporte na educação. Não deve ser a base da educação, tia Celeste. Não deve ser a base da educação, obviamente, tá? Porque se tudo que eu falo, que eu ensino, que eu consigo do meu filho é através da ameaça de um castigo, tem que ligar um alerta também, né? Então a gente precisa, peraí, essa semana, às vezes é uma coisa contínua, tá, gente? Essa semana tudo foi, olha, vai ficar de castigo, não sei o que, vai ficar, olha, senão vai ficar. Aí também tem alguma coisa que vamos rever aqui o que tá acontecendo. Será que eu tô exagerando? Será que, né? O que a gente precisa resolver? Não é a base da educação, uma educação pelo castigo, pela ameaça e tal, não é. Mas ela precisa acontecer. E nem sempre tem algumas diferenças, né? Às vezes vai ser uma consequência natural do que a criança fez. Beleza, isso acontece mesmo. Então a criança, deixou cair o copo, sei lá, o copo derramou tudo. Ela vai limpar, ponto. Não tem por que você perder a cabeça com a criança, né? Claro, a não ser que ela tava pulando com o copo na mão e você já tinha dito, olha, para de pular com o copo na mão. Mesmo assim, se você disse, tem que ir lá e tirar o copo da criança, né? Não dizer e esperar ela parar ou não. Mas vamos lá, né? Ela realmente não se comportou direito, fez algo que não era, quebrou o copo. Aí vai falar, poxa, tá vendo só? Quebrou o copo e tal. Mas via de regra, a criança tá ali tentando aprender, ter mais coordenação, ela deixou cair o suco. Ela pega um pano, enxuga e limpa o suco, ainda que não vai limpar direito. Essa é a consequência, ela vai limpar o que ela fez, beleza. Não tem por que ter um super castigo e brigar, se estressar com a criança, né? Nesse ponto, a gente precisa ter algum critério, né? Porque, sei lá, se alguém derruba um suco na nossa casa, né, um adulto que sem querer foi desastrado, derrubou, a gente prontamente fala, não se preocupe, eu limpo e tal. E aí uma criança que tá começando a ter coordenação motora, a gente cai em cima e briga e bota de castigo e bate, sei lá o quê, né? Então a gente tem que ter um pouco de critério. Bom, às vezes o castigo vai ser a consequência da situação. A criança tá lá no parquinho, não tá sabendo brincar. Empurra o colega, puxou o brinquedo da mão do outro. Não sei o quê. Olha, filha, é o seguinte, se você não começar a se comportar, né? E aí a gente precisa ser claro, vou falar sobre isso, o que é esse bom comportamento, sei lá, não pode empurrar, não vai bater, não para de bater no coleguinha, que isso? Não pega a bola e foge com a bola, né? Fala claro o que é que ela tem que parar de fazer. Se você não parar, a gente vai ter que sair do parquinho, você não tá sabendo brincar, aí a gente vai embora. Ameaçou, a criança fez de novo, vai embora, ponto, acabou, né? Não tem que, não, de novo, ela vai sempre testar, né? Então, as consequências, elas são naturais pra coisa, né? Eu tenho uma aula no meu curso que é só sobre castigo e consequência, então eu realmente não vou conseguir trazer todos os critérios aqui, porque tem muita coisa pra falar disso. Mas não, né? Pra responder vocês pontualmente, não é errado o cantinho, eu não daria um nome, tá, gente? O cantinho da disciplina, aqui vai pro teu quarto mesmo. Então tem que dar o cantinho da disciplina, do pensamento. Pensamento, então, pra quê? Pra criança pensar no que fez? Gente, ela não vai pensar. Ela tem 4 anos, ela tem 3 anos, ela tá lá estressada porque ela tá lá no quarto e olha lá. Depois ela se acalma e ela vai sair, pronto. Também não é o fim do mundo, né? Então, eu só não dou o nome. Mas às vezes, este castigo, que é tirar a criança do cenário, deixar ela sozinha, né? Funciona assim, tá? Se a gente usar isso pra tudo, a gente cai num outro erro, que é justamente da consequência que eu até falei, né? Que eu tenho uma aula e aí lá eu falo quais são os erros, enfim.
o que tem que ter na consequência para ser adequado. Mas aí a gente cai num outro erro, que é usar a mesma coisa para tudo. E se você usa a mesma coisa para tudo, tudo que a criança faz vai pro cantinho do pensamento, vai pro cantinho do castigo, vai pro cantinho da disciplina. Se tudo que você faz, tudo que a criança faz vai para a mesma consequência, seja lá qual for a consequência, cantinho, tira a TV, faz não sei o que, seja lá qual for, você erra porque você não tá tendo um critério para consequência. Ou seja, você não tá considerando que às vezes o natural é a criança sair do ambiente. Às vezes o natural é tirar dela o que ela tá lá, não tá sabendo brincar. Às vezes o natural é ela simplesmente ir lá resolver o negócio que ela, né? Às vezes é uma situação mais grave, porque eu não posso achar que é a mesma coisa ela bater na mãe e ela tirar, sei lá, jogar o brinquedo no chão. Não é a mesma coisa. Então eu vou ter que ter, né, uma medida proporcional. Precisa ser proporcional. Assim como precisa ser proporcional, por exemplo, se eu tenho uma criança de 2 anos e uma de 8. Não vai ser a mesma consequência. Eu posso conversar de outra forma com uma criança de 8 anos. Então, assim, uma mesma consequência para tudo, alguma hora essa consequência vai ser errada, tá? Então, eu espero ter respondido a questão. Mas a consequência em si, o castigo em si, de sair, de ir lá pro quarto se acalmar, de ir lá pro quarto até dizer que pode sair, não é errado em si, tá? Mas se for aplicado adequadamente. E tem outras questões também, né? Tem outras questões, por exemplo, eu vou entrar num ponto que eu não vou aprofundar, tá? Mas o temperamento da criança. Quem quiser entender um pouco mais o que são os 4 temperamentos, tem uma aula, tem post aqui no meu perfil também, tem um destaque com esse nome, acho que tá temperamentos, 4 temperamentos, mas tem uma aula gratuita no meu YouTube, que é a primeira aula do módulo de temperamentos do meu curso, que eu coloquei gratuita lá no YouTube, já dá uma boa visão geral do que são os 4 temperamentos. Mas o que eu ia dizer é que às vezes os meus 2 filhos não vão ter o mesmo castigo, porque eles têm temperamentos diferentes. Então, se eu mandar um pro quarto, pra ele aquilo é horrível. Então, realmente funciona, porque é algo que ele fica, eu não vou fazer de novo, porque eu não suporto vir pra cá pro quarto ficar sozinho. O outro, senta lá na cama dele, olha, tá de boa, só esperando dizer que ele pode sair. Isso vai ensinar alguma coisa pra ele? Se aquele castigo em si pra ele tanto faz? Não vai. E às vezes o temperamento determina essa diferença em crianças pequenas, né? Não é ainda a personalidade, porque a personalidade não está formada. A personalidade é algo que vai se formando a partir da experiência de vida, da educação, do ambiente e tal. Então crianças pequenas mal viveram para ter toda essa personalidade aí. Isso são coisas determinadas pelo temperamento, tá? Então ajuda também a saber conhecer essa teoria. É muito bom ser mãe, é algo que testa a paciência. Ou se se tem algo que nos ajuda a crescer em paciência, é maternidade, né? Para quem precisa, recomendo. Porque realmente testa mesmo. Mas é muito bom mesmo. Muito, muito, muito. Pra mim, melhor coisa da vida. Bom, então, gente, se tiver dúvida, coloquem aqui. Se respondeu aí as 2 que perguntaram com relação ao castigo, também me digam aqui se respondeu, se ficou claro, né? Eu não vou conseguir aprofundar nisso. Deixa eu ver, pra eu seguir aqui, nós estamos com 50 minutos de live. Eu falo muito sempre, mas já estamos na última etapa aqui. Para falar mais prática da obediência, né? Como conseguir, né, na hora ali, o que fazer e quais os nossos principais erros. Então, essa parte é muito importante. Deixa eu só ver o que é isso aqui que eu não sei se eu já falei. Tá, então tá. Não, eu acabei falando isso. Eu falei isso no começo, que ficou claro, tá claríssimo. Legal, que bom. Eu tô vendo minhas anotações, que eu sempre uso para não passar muito do tempo, e às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes eu falo, por exemplo, isso aqui eu já falei lá no começo, que era justamente aquela diferença, né? Que eu vou educar a criança ali. A infância inteira só fazendo o que ela quer, dizendo pra ela que eu sou igual aos pais. Eu não sei se tem gente que chegou depois, mas eu falei sobre isso, né? Então vou educar a criança. A obediência é algo ruim, né? Ela tem que pensar por si própria desde sempre, né? Não é que a criança não tenha que pensar por si própria, tá? Ela tem, na hora certa. Antes disso, ela não tem maturidade pra pensar por si própria. A gente ensina isso também, né? Então, quando meu filho tá entrando na pré-adolescência e na adolescência, se eu ensinei direitinho antes, aí sim eu vou dando chances dele pensar por si próprio, tá? Mas porque eu ensinei já desde sempre o que é certo e o que é errado, né? Não uma criança de 3 anos decidir se é melhor pra ela dormir 8 horas da noite ou 11, porque, né, eu vou obrigar a criança a fazer a dormir? Não vou, né? Eu vou obrigar ela a entrar no banho? Não, deixa ela decidir. Se ela tiver vontade, ela toma banho. Não, né, gente? Não é assim. Então, eu não vou conseguir lá na frente, percebam o tamanho do problema, tá? Eu não vou conseguir lá na frente, vou repetir isso, que o meu filho adolescente, o meu filho jovem, pré-adolescente, fique longe de todas essas coisas
que eu quero que ele fique longe e que hoje em dia é cada vez mais difícil manter longe, né? De bebida, de droga, de redes sociais com desafios tenebrosos e Ixi, a lista é grande. Se até hoje, até ele completar lá os seus 10 aninhos, 11, 12 anos, eu ensinei pra ele que ele não deve fazer o que ele não tem vontade, que ele deve fazer o que agrada, tá? Que eu e ele somos iguais, né? Eu não sei mais. Eu não sou mais importante, né? Não, percebam, gente, não estou falando aí de dignidade humana, de importância de vida, pelo amor de Deus, né? Porque, obviamente, se eu colocar num grau de importância, pô, meu filho é mais importante que tudo. Eu morro em 1 segundo por ele e pronto. Então não é isso. Mas óbvio que eu sei mais, óbvio que eu tenho mais maturidade, óbvio que eu sei o que é melhor pra ele. Então, se eu não me colocar nessa posição, desde sempre, né, eu não vou conseguir dizer pra ele, filho, fique longe daquilo, aquilo é ruim, aquilo não é legal, aquilo não sei o quê, porque o mundo vai vender pra ele que aquilo é legal sim, aquilo é muito bacana, faz feliz, né, é prazeroso. E ele cresceu até agora como? Que só faz o que agrada, que ninguém deve ser obrigado a nada, ninguém deve ser obrigado a fazer o que não gosta. Então, gente, né, as ideias por trás dessas coisas, dessas teorias, dessas regrinhas aí, tem consequências. Todas as ideias têm consequências, né? E as desse tipo de ideia que minam a autoridade dos pais, né? Que dizem que a obediência aos pais, tá? É uma coisa ruim, tem consequências e são ruins e são negativas. E a gente tá vendo isso à torta e à direita na prática aí na nossa geração. Desde a nossa geração pra baixo, digamos assim. Ficou claro, tem que ter regras, sem regras vira bagunça, é isso mesmo. Exatamente. Tem que ser obedecidas. Claro, gente, né? Não lembra, né? Quem chegou depois, assiste o começo da live. Não é uma educação, uma obediência baseada no medo. É uma obediência livre, né? Construída, pautada no respeito, na confiança que essas crianças têm pelos seus pais, né? E aí, por isso que elas obedecem. Porque confiam, porque respeitam, porque amam e são amadas. E se sentem amadas. Então tem todo um contexto aqui pra gente estar falando só desse ponto da obediência, tá? Bom, e aí, vamos ao como, né? Tá, Jéssica, então como? Porque eu falo e o meu filho não me obedece. Primeiro ponto que a gente tem que ver é quando a gente dá uma ordem, tá? E eu vou falar aqui dos nossos principais erros. Enquanto pai, mãe, todos nós juntos no mesmo barco. Os nossos principais erros. A gente não sabe dar ordem. Tá? A gente não sabe dar um comando para a criança. A gente não sabe dizer o que a gente espera da criança. Tá? Então, eu vou até inverter da minha anotação aqui e vou começar pelos erros, tá? Um erro que eu costumo dizer que é treinar a desobediência, tá? Um erro não, são vários erros que a gente acaba falando e treina a desobediência. Deixa a criança cada vez mais desobediente. Algumas coisas eu já citei aqui durante a live. Então, eu vou repetir tudo. Falar e não cumprir, né? E ensinando a criança que a minha palavra, o que eu falo, pode ou não, né, ter valor. Às vezes eu faço cumprir, às vezes não. Às vezes eu quero que a criança escute, às vezes não, né? É que eu quero que ela me atenda. Não que eu quero, eu sempre quero, mas assim, às vezes eu vou lá e vou fazer ela cumprir, mas às vezes não, vou deixar pra lá, fingir que eu não vi, ela finge que não ouviu, eu finge que eu não falei nada e fica por isso mesmo, né? Então, esses são alguns erros. Dar 1000 ordenzinhas ao mesmo tempo, né? Então, aí a gente diz... Aí a gente fala assim, fazer 1000 coisinhas ao mesmo tempo. Filha, é o seguinte, arruma esse quarto, depois tu já vai direto pro banho. Saindo do banho, escova tu dentro, dá uma lista de tarefas. Eu sou campeã desse erro. Aí depois eu respiro fundo e falo, não, vamos dividir as coisas, né? Filho, vai arrumar o quarto. Né? Porque eu sou meio acelerada. Pra uma criança de 4 anos. Vai, né, gente? Não vai mesmo. A gente fala um monte de coisa, ele vai estar na primeira e já vai se perder, que dirá sair fazendo as 5 que a gente disse. Aí depois a gente ainda vai lá e fala, poxa, eu não falei que já era pra ter arrumado o quarto, por que você ainda não entrou no banho? E não sei o que ainda tá assim, por que ainda não resolveu isso aqui? Né? Então a gente vai lá, dá um monte de ordenzinha ao mesmo tempo, perde a paciência porque a criança não cumpriu, e a criança não sabe nem o que era pra ela ter feito mais em primeiro lugar, tá perdidinha, coitada. Né? Então a gente tem que ter paciência. Eu vou já dizer quais são as regrinhas básicas lá pra dar uma boa ordem. Então esse é um outro erro que a gente acaba cometendo muito. A paciência é outro ponto. A gente perde a paciência, o controle, né? Grita, ameaça, que entra num outro erro também, com muita frequência, tá? Quando a gente faz isso, a mensagem que a gente passa, quando a gente começa a gritar, né? Quando a gente perde a paciência e a gente começa a gritar e perde o controle, sai falando um monte de coisa e tal,
a gente dá essa mensagem para a criança, exatamente essa mensagem, que a gente perdeu o controle da situação. Não estou mais no controle da situação, né? Não estou mais, não sei mais nem o que fazer aqui, vou começar a gritar loucamente. E a criança fica lá meio assustada, pensando, minha mãe enlouqueceu. Quando ela se acalmar, eu vejo como é que a gente desenrola isso daqui. Às vezes ela não tá assustada, ela grita junto, porque dependendo do temperamento ela vai explodir junto, porque ela não quer ninguém gritando com ela, que acontece também. E a gente não resolve a situação, não ensina nada, enfim, é uma loucura, tem que esperar todo mundo se acalmar, né? E depois a gente vê o que a gente faz. O que acontece aí nessa situação? Nada. A criança não faz o que era pra ter, o que a gente deveria garantir que ela fizesse. A gente não ensina nada, a não ser que perdeu o controle, tá ok, né? Porque, respondendo até uma pergunta que eu vi que aqui a Inês, né? Que a Inês fez, vou já falar sobre isso, Inês, porque é muito importante. E, enfim, nada acontece. Só mina na relação, mina a nossa autoridade, porque gritar não é autoridade, e ensina a criança cada vez mais que é normal isso daí, esse tipo de comportamento, que não é, tá? Não é normal. Que a gente saiba disso é um primeiro passo, tá, gente? Eu também grito, eu também perco controle. Mas saber disso é o primeiro passo para que isso, que poderia ser algo muito normal, porque o meu temperamento é assim, seja cada vez menos frequente, tá? Então é possível, eu juro que é. Mas ainda acontece. Então, não é normal. Acontece, mas não é normal. Então a gente tem que tentar lutar com todas as nossas forças para cada vez mais não agir dessa forma. Então, perder a paciência, gritar, perder o controle, bater, não sei o que, é a pior coisa que a gente pode fazer nesse sentido, porque não acaba com a nossa autoridade, não resolve nada, não ensina nada, tá? Bom, o que eu já falei, coisas que eu já falei só pra finalizar essa parte dos nossos erros. Encher a criança de regrinhas, falar 1000 vezes a mesma coisa, e a gente fala, repete, nenhuma das vezes foi lá e garantiu que a criança fizesse. Tem que arrumar o quarto antes de descer pro parquinho, então eu não vou deixar a criança descer pro parquinho se ela não arrumar o quarto, tá? Não vou deixar, não adianta eu gritar 1000 vezes, tem que arrumar esse quarto, senão tu não vai descer. Olha, tem que arrumar o quarto, não arrumou esse quarto, meu Deus, arruma esse quarto. Falar 1000 vezes isso, quando eu vi a criança descer pro parquinho, né, e aí eu fiquei lá gritando histericamente, enfim, e nenhuma das vezes eu simplesmente garanti, pega a criança, vai lá, volta lá dentro do quarto, fica na porta, fala, comece a arrumar, você não vai descer pro parquinho. Se quiser arrumar, não tem problema, senta ali na tua cadeira. 10 minutos, não vai mais descer. Mas eu vou arrumar agora. Não vai mais. Era pra arrumar aquela hora que eu falei. Agora você não vai mais descer. Amanhã você arruma o quarto antes de descer pro parquinho. Beleza? É fácil fazer isso? Não é. Porque a gente se estressa e tal. Mas por que a gente se estressa? Porque a gente fala 1000 vezes. E quando a gente se pega falando 1000 vezes a mesma coisa, a gente vai ficando estressada de estar repetindo aquilo. É muito mais fácil a gente manter a nossa calma se da primeira, segunda, terceira vez, no sentido de que, olha, não esquece, arruma o quarto e tal. Não que tem que ficar falando 3 vezes, não é isso. Né? Se fizer da primeira, melhor ainda. Primeira vez que a gente falou, a gente vai lá com paciência ainda, porque a gente ainda não se estressou, né? Porque a gente ainda não perdeu a cabeça, porque a gente não teve que ficar falando 1000 vezes, porque não passou tempo. A gente vai lá e garante que a criança faça. É muito fácil, muito mais fácil, né? Ou menos difícil, a gente manter a calma e conseguir cumprir e ensinar pra criança que se eu disse que tem que arrumar o quarto antes de descer pro parquinho, é porque tem que arrumar o quarto antes de descer pro parquinho e ponto, não tem mais ou menos nisso, entendeu? Então às vezes a gente fala 1000 vezes porque a gente fala 1000 vezes, não é a criança que manda a gente falar 1000 vezes, né? A gente ainda fala que, eu até falo, né, numa das aulas e tal, acho que em live eu já falei aqui também, a gente ainda até fala aquelas coisas assim que são péssimas, que é assim, olha, quantas vezes eu vou ter que falar, né? Quantas vezes? Eu já não te disse. Poxa, eu tenho que falar 1000 vezes. A gente ainda fala essas coisas, né? Aqueles clássicos de mãe, que eu acho que toda mãe já falou, a gente ouviu das nossas. E não faz diferença. A criança não vai responder assim 1000 vezes. Mãe, fala aí, 1000 vezes, quando na 1001 eu vou. Não vai responder. Se ela responder, né? Aí que a gente explode mesmo. Então, esses são alguns dos erros, assim, mais básicos. Então, falar e não cumprir, aí eu digo que vai ter uma consequência, mas depois não tem a consequência, entendeu? Eu fico ameaçando um monte de coisa exageradamente, coisas enormes, ameaças e castigos mirabolantes que depois eu não vou cumprir, tá? Então, alguns dos erros que eu digo que é treinar a desobediência, porque é isso que a gente faz, né? A obediência mesmo, que é o que a gente queria de falar e fazer a criança fazer, a gente não consegue. Você concorda com aquele ditado que os pais usam diariamente para os filhos? Não faz o que... Não. Você não faz o que eu faça e você acha que os filhos se espelham nos pais. É a mesma coisa, né? A mesma sequência de pergunta. Não concordo, porque isso não é verdade. Peraí, gente, tem vários comentários. Deixa eu ir pra esse, depois eu vou pro da Michelle. Eu não concordo, porque isso não é verdade, tá, gente? De fato, eles fazem o que eles veem, tá? Não adianta o nosso discurso ser muito distante da nossa prática. Tá? Então, se a gente não é um exemplo de perfeição de tudo, até hoje agora de manhã eu tava fazendo um conteúdo que eu vou falar sobre isso,
sobre essa questão do ser exemplo, né? Na verdade, estava anotando uma reflexão aí, talvez eu faça até hoje no Stories. Mas o fato é que a gente não vai ser perfeito, tá? Não é isso. A gente não tem que parecer perfeito. Primeiro que a gente não é perfeito. Se a gente não é, a gente não tem como parecer perfeito para os filhos, né? Não devemos, né? Disfarçar e tal. Nunca. Não é isso. Mas a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente ensina. E ser exemplo do que a gente ensina, também ser exemplo de um ser humano que está tentando ser melhor, tá? Então, se eu falo meu filho, por exemplo, como é que eu vou gritar com meu filho, tá? Até veio daí essa reflexão, porque é algo meu, né? Como é que eu vou gritar com meu filho que tá muito estressado ultimamente? Que tudo grita e tudo se estressa. Como? Não faz nem sentido, né? A gente faz isso, mas assim, na prática, se você fosse um observador dessa cena, é até meio cômico. Não grita, pelo amor de Deus, tu vive estressado. Tudo tu te estressa, tudo tu grita, eu não aguento mais. Vou perder minha paciência. Não é meio contraditório, né? Mas é o que a gente acaba fazendo, tá? Então, pra criança, assim, é até meio confuso, né? Não é pra eu gritar, não é pra eu me estressar, mas ela me ensina isso gritando e estressada. Então, perde o peso do que a gente tá falando. Porque o que a gente faz tem mais valor. Então, nós somos, sim, exemplo. Se não daquele comportamento em si que a gente quer ensinar, pelo menos de um ser humano que tá tentando chegar lá. Gritei, perdi a paciência, não sei o quê. Se foi muito ao extremo, pede desculpa, né? Pede desculpa pra criança. Filho, desculpa, não deveria ter falado assim com você, né? Nós temos um combinado, você deveria ter cumprido e eu deveria ter feito você cumprir pontualmente, né? Não era pra eu ter perdido a paciência, não era pra eu ter perdido o controle. Dependendo da idade, não precisa falar tanto, né? Peça desculpa, tente de novo no minuto seguinte. Ponto, acabou. Então, pelo menos eu estou ali, ó, tentando, né? Então, me diz aí se respondeu, mas não existe isso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não faz sentido. Os olhos são as janelas da alma, tá, gente? O que entra pelos olhos da criança é o que ela tá aprendendo, é o que tá ficando, é o que ela tá observando. A gente precisa ter muito cuidado com isso em todos os sentidos. A Michelle falando, a Michelle é minha aluna da Bússola da Mãe que Educa, minha aluna querida. Dou vários comandos e depois me estressa. Eu sou assim também, gente. Sou assim com o marido também. A gente não faz com o marido também. Olha, faça isso, pegue isso, compre isso, papapá. Ele ficou lá na primeira coisa que a gente pediu pra ele fazer e tá perdido. E a gente fala, mas eu falei aquilo. Bom, esqueci. O resto todo eu esqueci, só fiquei na primeira. A gente faz isso com os filhos também. Mona Lisa, faço muito isso. Com que idade você acha melhor começar as regras da criança? Desde o dia 1. Claro, né, gente? Cada idade tem as suas questões. Cada fase da criança tem as suas questões. Mas a regra, a cumprir as coisas desde o dia 1. O André falou do neurônio espelho. É isso mesmo. Também é isso, né? Não é só cérebro, neurônio, mas é também isso. Tá, não tinha mais nenhuma pergunta até então. Então, baixei aqui os comentários. Bom, então esses são alguns dos erros. Antes de eu finalizar, tá, gente? Eu já tô terminando, prometo, com aquela das regras claras, de como dar essa regra clara, de como dar essa ordem de forma clara para poder chegar nessa obediência que a gente quer. Eu queria só deixar uma coisa clara aqui, né? Fazer rapidinho uma finalização. Esses são alguns dos nossos erros para acabar com a obediência, mas existem agravantes, tá? Existem muitos agravantes. Eu até comentei algumas coisas aqui na live, né? Então não adianta, como eu falei, por exemplo, da obediência, que essa teoria de que a obediência é algo ruim porque é uma obediência cega e a criança vai sair obedecendo todo mundo na rua. Não é assim, a não ser que outras coisas de base estejam muito erradas na educação da criança para ela achar que é a mesma coisa. Tô repetindo, tá, o que eu acabei de dizer, que é a mesma coisa obedecer o Zé Ninguém na rua e os pais dentro de casa. Então tem que estar muito falho o negócio para ela fazer essa comparação, né? De qualquer pessoa que me diz o que fazer eu faço, né? Porque eu obedeço meus pais. Não faz sentido, tá? Então, da mesma forma, não são só esses erros que eu falei da obediência. Tem outras coisas que fazem uma criança ser mais desobediente, se comportar mal, né? Não conseguir controlar seus impulsos, nunca agir, não chegar nessa fase ali dos 5 anos da idade da razão, ficar muito imatura ainda. Então, tem outras coisas que compõem essa educação, né? Eu concentro isso nos 5 princípios que eu ensino no meu curso de educação de filhos, que é a Bússola da Mãe que Educa, tá? Eu vou falar aqui 4 prerrogativas para a obediência. E todas elas estão contempladas de forma mais profunda lá nos 5 princípios, tá? De alguma forma, cada uma dessas prerrogativas é ensinada lá no princípio do curso mesmo, do meu curso, de forma mais profunda do que é isso, como fazer, como agir na prática, etc, tá?
Mas é importante que a gente entenda que não é uma coisa só, nunca é uma coisa só, tá bom? Então são vários, esses 5 princípios, eles são coisas que estão diretamente relacionadas e influenciam a obediência, o comportamento, esse relacionamento pai e filho, enfim. Todas essas coisas que acabam sendo os nossos grandes desafios aí no dia a dia com os filhos, tá? Se vocês quiserem conhecer melhor o curso A Bússola da Mãe que Educa, tá? O link tá na bio do meu perfil e o ponto principal, né, nele eu ensino as mães a assumirem o controle de verdade da educação dos filhos, né, para que possam educar com muito mais segurança e tranquilidade, né, sem se deixar levar aí por qualquer regrinha nova, qualquer coisa, se sentindo insegura, com muito medo, traumatizar disso, de aquilo outro. E assim não, assim você conhecendo o que tem ali naqueles princípios, você adequa a realidade da sua família, porque não existe um manual para educar o filho, porque, né, o filho, que não é o filho, né, é uma pessoa única e irrepetível. Então ela é aquele ser humano que os pais vão saber educar melhor. Então não existe um manual. O que eu ensino são os 5 princípios que na prática vão te ajudar, né, a fazer o que você precisa fazer para isso. Não sei se a Michelle tá aí ainda, mas se ela tiver e puder, ela pode falar um pouquinho aqui, porque ela é minha aluna, né, de como o curso ajudou nesse sentido do saber o que fazer ali, né. Mas aí o link tá lá na minha bio, vocês podem entrar lá, tem a página do curso, tem inclusive uma videoaula gratuita onde eu já apresento esses 5 princípios para que você já conheça, já possa mudar algumas coisas aí na sua casa a partir dessa aula mesmo, que tá disponibilizada gratuitamente lá na página do curso, tá? Mas eu queria deixar claro que existem outras coisas por trás, né? Não é uma coisa só que vai interferir lá na desobediência da criança. Então essas 4 prerrogativas para que haja essa obediência, né, que a gente espera dos filhos, desse jeito que a gente espera, como eu falei aqui, elas são o contexto da criança, né, a sua maturidade, o contexto de desenvolvimento da criança, então a maturidade da criança, né, saber dar a ordem, que é o que eu vou falar aqui rapidamente, qual seriam essas características, o contexto familiar em que essa criança se encontra, né? Existem muitos estudos que apontam para essa relação direta, né? Dependendo do contexto familiar da criança, isso é obviamente que vai influenciar, né, na obediência, no comportamento, enfim, na confiança da criança. E por último, no ambiente em que a criança está crescendo, né? Nesse ambiente de casa, a própria escola, esses ambientes que ela frequenta, isso também influencia diretamente, tá? Na sua educação, enfim, e na obediência, né? Naturalmente, né? Desse jeito que a gente quer falar. Então, agora eu vou falar algo aqui pra encerrar mesmo, valendo. Como que a gente faz isso? Qual é essa ordem que eu falei que às vezes a gente erra e fala assim, fala assado, fala de um jeito? Então, a ordem que a gente espera que a criança obedeça, a regra que a gente espera que a criança siga, ela precisa ser: olá, mãe, eu vou fazer uma interrupção rapidinha nesse programa, mas é por um bom motivo. Se você quiser entrar no meu curso de educação de filhos, A Bússola da Mãe que Educa, eu vou deixar o link para acessar aqui na descrição desse episódio. O objetivo é que a vida com os filhos seja muito mais leve e responsável. Lá tem aulas para você identificar a fase de desenvolvimento do seu filho, saber se o comportamento dele está dentro do esperado para a fase em que ele se encontra, sobre as 5 linguagens do amor das crianças e como fazer o seu filho se sentir amado de verdade. Tem aulas sobre como definir uma boa rotina e que acaba com aquele caos e estresses do dia a dia. Aulas sobre como ser uma autoridade para o seu filho de forma respeitosa. Tem aula sobre obediência, choro, birra, correção, sobre paciência e também sobre os 4 temperamentos humanos na educação dos filhos. Além disso, tem encontro Tira Dúvidas comigo ao vivo, com muita frequência. Tem uma comunidade também com a minha moderação para você entrar em contato com outras mães que estão vivendo a mesma coisa que você. E tem desafio para colocar tudo isso em prática e realmente colher os resultados. São 3 anos de acesso. O programa tem garantia de 30 dias. Então você pode entrar, ter acesso a tudo isso que eu falei aqui, aplicar na sua família e depois decidir se realmente você quer ou não contar com a minha ajuda. O importante é o futuro dos seus filhos. Vai lá e confere. Agora fica aqui com o resto do episódio. Um beijo. Clara, tá? Tem algumas características. Ela precisa ser clara antes ali, né? Para dar a ordem. Ela precisa ser clara, ela precisa ser curta e ela precisa ser única. Né? Eu não posso falar várias coisas ao mesmo tempo. Eu não posso deixar a criança, sei lá, imaginar se era isso ou não um bom comportamento, tá? E ela precisa ser curta.
Eu não posso dar uma ordem falando um sermão de 5 minutos, tá? Então vou dar um exemplo claro. Vocês estão indo lá para casa do fulano, sei lá, visitar uns amigos. Aí no carro, você vai pregando um sermão na cabeça da criança do que ela pode ou não fazer, né? Então tu sai falando. Aí tu fala, a gente tá indo lá pra casa do tio fulano, tá? É para se comportar bem. Eu quero um bom comportamento. Eu quero que vocês se comportem lá, não vão aprontar, pelo amor de Deus, nada de birra, nada de desobediência, e vai rezando um sermão, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e pronto, chegou na casa do tio, que a primeira coisa entrou, abriu a porta, a criança correu e pulou em cima do sofá. Meu Deus, eu não acabei de falar, não sei o quê. Pô, a única coisa que você teria que ter dito, né, qual era a regra? Olha, a gente vai lá pra casa do tio, né, sei lá, eles não têm criança, ou tem, vocês vão brincar lá no quarto do primo, beleza, legal. Mas não é pra pular no sofá, não é pra correr na sala, nem mexer no que não pode mexer, tá? Então, por favor, né, não é pra fazer essas coisas. E aí, ponto, né, você seja claro, você seja específico do que você espera da criança. Então, ela vai entender que ela não pode correr na sala, ela não pode pular em cima do sofá, ou sei lá, botar o pé no sofá e nem mexer nas coisas da casa sem pedir autorização. Né? Não é muito mais fácil a criança conseguir pensar nessas 3 coisas do que pensar que ela tem que ter um bom comportamento, que disse que pra ela um bom comportamento é quebrado se ela correr na sala, né? Ou se ela botar o pé no sofá, né? Enfim, se ela subir no sofá, ou se ela pegar aquele negocinho pra ver o que é aquela caixinha ali que tá ali no aparador. Pra ela pode ser que isso não seja. Então a gente vai repetindo. Quando você repetir essas coisas muitas vezes, a criança crescer, ela começar a entender, aí tudo bem, ela já vai saber o que é esse bom comportamento. Mas muitas vezes a gente é muito confuso no que a gente espera da criança, tá? E aí fica mais difícil cobrar. Então tem que ser clara, tem que ser curta, né? Use o mínimo de palavras possíveis pra ficar na cabecinha da criança que esquece fácil as coisas. E tem que ser única. Né, de preferência, é aquilo que eu espero de você e ponto, acabou-se. Né? Claro, para cada coisa, para cada situação, vou dar uma ordem, vai ali, faz aquilo e volta, né? Sei lá, vai lá arrumar os teus brinquedos, ponto, uma coisa só, né? E aí a gente precisa dar um tempo para que a criança também obedeça, né? Às vezes a gente não dá nem alguns segundos para a criança agir. A criança tá ali brincando, eu digo pra ela tomar banho, eu não dou nem alguns segundos pra ela finalizar o trenzinho do trilho, eu não dou nem, sei lá, meio minuto pra ela. Eu posso até dizer assim, filho, ouviu? Ouvi, mamãe. Tá, aí você espera 1 minuto pra ver se a criança, né? Às vezes a gente não sabe se ela ouviu, beleza, por isso que não é bom a gente também tá aqui num canto gritando pra criança que ela tem que fazer lá não sei onde. Mas eu dou um tempo pra ela, sabe? Essa regra, esse negócio do banho, ou de outras coisas que prontamente fazem a criança parar uma brincadeira, eu sempre costumo falar que é gentil da nossa parte, né? Principalmente para as crianças menores, dar um tempinho para ela parar aquela brincadeira e fazer o que tem que fazer. Né? E se tem uma hora, porque tem uma hora pra tomar banho, tem uma hora pra sentar pra almoçar, não dá pra ficar esperando a criança finalizar a brincadeira dela, avisa antes, já avisa, filho, olha, daqui a pouco é a hora do banho, né? Dependendo da idade, bota um alarmezinho, olha, filho, quando tocar o alarme tem que tomar banho, então já vai finalizando aí sua brincadeira, sei lá, alguma coisa assim. Porque isso ajuda, tá? Ajuda a criança, né, a se preparar pra sair daquilo e pra lá, e ajuda a gente a ser escutado, né? A criança obedecer e fica tudo mais tranquilo. Olha, ela obedeceu, ela entrou no banho, deu um tempinho, né? Daqui a pouco, ou então eu falo, e se puder eu falo, daqui a pouco eu volto, filho, agora acabou, tá? Agora pode guardar que você já vai entrar no banho agora, tá? Então às vezes a gente não dá o tempo pra criança fazer o que tem que fazer. Né? Junta isso daí. Se ela não prontamente baixar e juntar, junta, eu já não falei, olha, volta lá e junta, não sei o que, a gente já fica doido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o antes, para saber dar uma ordem, né? O durante, saber dar um tempo para a criança, né? Não é um tempo falando 1000 vezes e gritando, se estressando. É um tempo para que ela conclua aquilo ali, ou pelo menos que ela diga assim, mãe, eu ouvi, já vou fazer e tal. A gente espera pelo menos isso e aí dá aquele tempinho. E por último, é o pós, né? E aí o pós se resume, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, né? A questão de consequência, até o próprio elogio, que são coisas que eu vou falar agora. Eu tenho uma aula sobre isso para falar, então não é algo que dê para pontuar em 1 minuto, mas o pós também interfere, e o pós é ou a consequência para desobediência, né? Então tem que ter uma consequência se a criança desobedeceu, e aí a consequência vai ter que ser adequada àquilo que aconteceu, ou a um reforço, né? Porque às vezes a gente foca muito no que a criança é desobediente, mas a gente nem repara quando a gente fala uma coisa que a criança faz. A gente é incapaz de sei lá, dar um elogio,
né? De dizer que a gente prestou atenção, de reconhecer algo que a criança talvez tenha feito sem nem a gente pedir. Ela foi lá e arrumou o brinquedo e eu não precisei pedir. E a gente não reconhece, a gente não fala, poxa filho, que legal, você arrumou o brinquedo tão bem, né? Só pra dizer que eu vi, sabe? Olha, os brinquedos estão super bem guardados, né? Não é tipo, que legal, filho, você fez o que deveria, né? O que tudo bem também. Mas assim, mostra que você reconheceu, mostra que você viu, mostra que você reconheceu o esforço da criança, que ela fez, que ela ouviu, que ela obedeceu, que ela nem sei lá, que ela nem gritou, que ela nem brigou, que ela não deu um show de birra, ela foi lá e prontamente lhe escutou, né? Faz um reconhecimento, um sorriso, um agradecimento, sei lá, né? Então o pós também é positivo, né? Tem uma aula lá da Bússola fala sobre isso, né? É o reforço do bom comportamento através disso. Essa deve ser a maior base da educação, muito mais do que a ameaça. É a gente ensinar a fazer o certo, mostrar como faz o certo, reconhecer quando a criança faz o certo, ajudar a criança a fazer o certo. Isso é a maioria, tá? O castigo, a consequência, a ameaça, a briga, o grito. Quer dizer, o grito não tem que ter, né, gente? Mas a ameaça, chamar a atenção, ser mais firme e tal. Isso é exceção, né? Claro, uma criança pequena vai parecer que a gente tá fazendo muito mais isso, porque como eu expliquei lá, né, tem toda a questão da maturidade. Mas, assim, a gente tem que saber que a gente focar no que é mais importante, né? No que realmente é mais importante. Deixar essa ser a base da educação, do dia a dia, né? Do que a gente faz ali 24 horas por dia com a criança. Tá bom? Gente, acho que foi. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito da participação de vocês. Olha, agora que eu tô lendo aqui. Sim, a Michelle, né, tá falando do curso. Sim, ajuda muito a entender as situações e entender, saber da ordem, mas é sempre aquela reciclagem constante. É isso mesmo, Michelle. Pra mim também. Eu gravo a aula e, bom, aí eu tenho na minha cabeça, né, mas no dia a dia eu tenho que buscar também aqui no meu HD as coisas o tempo inteiro. Super indico o curso, entende muito dos métodos e com exemplos no dia a dia. Que legal, Michelle, fico muito feliz. Ó, quem quiser conhecer, como eu falei, né, o curso, a Bússola da Mãe que Educa, tá com o link lá aqui na bio do meu perfil. Amando as dicas. Que legal, Paty, que bom que você gostou. Gente, é isso, muito obrigada. A Celeste, você foi demais. Obrigada. Muito obrigada, né? Eu fiz esse horáriozinho aqui de meio-dia, gostei muito da participação de vocês. Acho que eu vou intercalar aí os horários, que eu costumo fazer a live quarta-feira. Mas já deixo avisado aqui, né? Toda quarta-feira tem live, né? Se mudar alguma questão de horário, eu aviso vocês, mas toda quarta-feira tem live. Quem tá aqui, por acaso, não me segue, depois já começa a me seguir aqui, tá bom? E também não deixem de compartilhar a live, né? Compartilhem com outras mães, printem aqui, coloquem no stories lá com algo que você aprendeu, porque isso me ajuda também a levar o conteúdo para outras mães e pode ajudar alguém, né? Pode ser exatamente o que uma mãe estava precisando ouvir aí para fazer alguns ajustes em casa, tá bom? Então eu conto com vocês aí para compartilhar também. Vai me ajudar muito, amei demais, muito bom as dicas, dica top, eu amei. Que legal, gente, fico muito feliz. Bom, então eu vou deixar vocês almoçarem, vou almoçar também. E até a próxima, a gente vai se falando aqui no Instagram, tá bom? Um beijinho, eu espero que fique salvo, às vezes dá um probleminha quando a live é muito longa, mas a minha ideia é deixar ela aqui sim. Então quem perdeu o comecinho, depois pode ir lá e voltar pra assistir, tá bom? Beijo, gente, boa tarde aí.